Hoje eu vou ler aqui para vocês um trecho do livro Anjos e Demônios, de Dan Brown. Bom, eu já gostava do trabalho desse escritor. Já li, eu acho que quase todos os livros dele, mais de uma vez inclusive. Mas esse capítulo 94 aqui, aonde nós vemos o discurso do Camerlengo, que para quem não sabe, Camerlengo é aquela pessoa que é um assessor direto do Papa, é aquela pessoa que fica o tempo todo ali junto com o Papa, ajudando nas tarefas diárias. Bom, o discurso desse personagem aqui nessa história, Anjos e Demônios, me fez parar para refletir. Eu fiquei realmente arrepiada e já li várias vezes esse discurso aqui do nosso escritor Dan Brown, vinculado a esse personagem Camerlengo. Ele nos faz refletir e eu me vi aqui exatamente nas partes em que ele fala sobre a ciência, né? Sobre a ciência ser cética com relação a Deus, sobre a ciência querer o tempo todo comprovar tudo. Eu me coloco nesse local de fala. Eu sou assim, eu sou uma pessoa extremamente acadêmica, científica, tudo para mim tem que ser comprovado, tudo são fatos, ou é ou não é. Eu sou uma pessoa extremamente objetiva, eu acho que é até característico da minha profissão, sou arquiteta, sou uma pessoa muito ligada à matemática e à física, bom, enfim. Então eu acho que isso tem uma explicação, mas isso aqui não estou dizendo em momento algum que eu não seja cristã. Eu vejo Jesus Cristo com uma visão assim bem especial e pessoal minha, me coloco e me recolho a minha insignificância, porque vejo que a nossa volta ao mundo não é só isso que a gente olha. Eu tenho certeza que algo superior existe. Qual é o nome? Se ele se chama Deus, eu não sei, mas que existe algo acima de todos nós. Existe, basta a gente olhar para a natureza, para o céu, que a gente vai ver que a vida não é só isso aqui que a gente pensa que é. Jesus Cristo, para mim, para quem já viu outros vídeos de eu falando sobre ele, para mim Jesus Cristo não era um milagreiro e com uma varinha de condão que chegava ali e fazia um homem paraplégico andar, que multiplicava peixes e pão. Enfim, eu acho, na minha concepção, eu penso que Jesus Cristo era o gênio dos gênios. Jesus Cristo tinha um alcance cerebral, um QI muito privilegiado. Então eu chamo Jesus Cristo de gênio dos gênios. Então eu acredito que os milagres que ele tenha feito, para quem já viu outros vídeos meus falando a respeito desse gênio, desse brilhantismo desse homem, para mim ele era uma pessoa que tinha domínio muito alto do seu próprio cérebro. Então ele fazia coisas que a gente não consegue fazer porque a gente não tem esse domínio do cérebro e a gente desconhece isso. E tudo aquilo que a gente desconhece, a gente tende a falar que é magia, que é milagre, enfim. Essa é a minha visão, mas eu volto a dizer que eu recolho a minha insignificância porque eu não sou nada nem ninguém para opinar a respeito disso. E é exatamente por isso que eu gosto desse autor aqui, Dan Brown, porque ele, assim como eu, ele também se coloca numa posição de que ele tem as suas convicções, porém ele se questiona o tempo todo. E eu acho que quem se questiona, quem faz perguntas, quem tem incertezas, é aquela pessoa que tem potencial para alcançar a verdade. Aquele que é cheio de certezas, que é arrogante, esse fica bem longe da verdade, porque ele não escuta, ele não observa, porque ele já sabe tudo. Então, pessoal, isso que eu quero deixar bem claro. Eu sou aqui essa pessoa e eu me identifico muito com esse autor por causa disso. Porque ele, assim como eu, vive permanentemente se questionando. E esse discurso aqui desse personagem mostra isso. Eu quero deixar claro aqui que tem algumas coisas que o Camerlengo fala aqui que eu não concordo, mas isso não importa. O que importa é o teor desse discurso que nos traz a reflexão. Então vamos aí. É o capítulo 94, quem quiser ler aqui, Anjos e Demônios, assim como o Código da Vinci, Fortaleza Digital, vai por aí afora, os livros do Dan Brown são muito bons, recomendo. Sentado na Capela Sistina,
Junto com seus companheiros estarrecidos, o cardeal Mortati tentava assimilar as palavras que escutava. Diante deles, iluminado apenas pela luz das velas, o camerlengo acabara de contar uma história de tamanho ódio e perfídia que Mortati, quando deu por si, estava tremendo. O camerlengo falou de cardeais sequestrados, cardeais marcados a fogo, cardeais assassinados. Falou dos antigos Illuminati, um nome que trazia à memória medos esquecidos do ressurgimento deles e de seu juramento de vingança contra a igreja. Com a voz cheia de pesar, o camerlengo falou de seu último papa, vítima de envenenamento pelos Illuminati. E, por fim, num sussurro, falou de uma nova tecnologia mortal, a antimatéria, que ameaça destruir toda a cidade do Vaticano em menos de 2 horas. Quando terminou, foi como se o próprio Satã tivesse sugado todo o ar do ambiente. Ninguém se mexia. As palavras do camerlengo pairavam na penumbra. Bom, isso aqui é uma cena em que o camerlengo invade o conclave. Para quem não sabe, conclave é aquela cerimônia onde se está se escolhendo um novo papa. Aqui no livro o papa tinha falecido e eles então estavam no conclave, os cardeais reunidos de todo mundo para escolher um novo representante da Igreja Católica, e o camerlengo fez algo que ninguém nunca fez, que foi invadir esse conclave para dar notícias catastróficas. O único som que Mortati ouvia agora era o zumbido inusitado de uma câmera de TV ao fundo, uma presença eletrônica que nenhum conclave na história jamais tolerara, mas uma presença exigida pelo camerlengo. Para espanto completo dos cardeais, o camerlengo entrara na Capela Sistina com 2 repórteres da BBC, um homem e uma mulher, e anunciara que eles transmitiriam seu pronunciamento solene ao vivo para o mundo. Agora, falando diretamente para a câmera, o camerlengo deu um passo à frente. Aos Illuminati, disse ele, a voz mais grave, e aos homens de ciência, deixem que lhes diga uma coisa. E fez uma pausa. Vocês ganharam a guerra. O silêncio espalhara-se agora pelos recônditos mais profundos da capela. Mortati ouvia a batida desesperada de seu próprio coração. As engrenagens estão em movimento há muito tempo, disse o camerlengo. Sua vitória foi inevitável. Nunca antes isto ficou tão evidente quanto neste momento. A ciência é um novo Deus. O que ele está dizendo? Pensou Mortati. Será que enlouqueceu? O mundo inteiro está escutando isso. Medicina, comunicações eletrônicas, viagens espaciais, manipulação genética. Estes são os milagres sobre os quais agora falamos às nossas crianças. Estes são os milagres que alardeamos como prova de que a ciência nos trará as respostas. As histórias antigas de concepções imaculadas e mares que se abrem não são mais relevantes. Deus ficou obsoleto. A ciência venceu a batalha. Nós nos rendemos. Um rumor de confusão e perplexidade agitou a capela. Mas a vitória da ciência, o camerlengo acrescentou, a voz se intensificando, nos custou caro. Custou muito caro para cada um de nós. Silêncio. A ciência pode ter aliviado os sofrimentos das doenças e dos trabalhos enfadonhos e fatigantes. Pode ter proporcionado uma série de aparelhos engenhosos para a nossa conveniência e distração, mas deixou-nos em um mundo sem deslumbramento. Nossos crepúsculos foram reduzidos a comprimentos de ondas e frequências. As complexidades do universo foram desmembradas em equações matemáticas. Até o nosso amor próprio de seres humanos foi destruído. A ciência proclama que o planeta Terra e seus habitantes são um cisco insignificante no grande plano, um acidente cósmico,
E aqui o Camerlengo fez uma pausa. Até a tecnologia que promete nos unir, ao contrário, só nos divide. Cada um de nós está hoje eletronicamente conectado ao globo inteiro e, entretanto, todos nos sentimos sós. Somos bombardeados pela violência, pela divisão, pela desintegração e pela traição. O ceticismo passou a ser uma virtude. O cinismo e a exigência de provas para tudo converteram-se em pensamento esclarecido. Alguém ainda se admira que as pessoas hoje se sintam mais deprimidas e derrotadas do que em qualquer outra ocasião da história do homem? Será que existe alguma coisa que a ciência considere sagrada? A ciência procura respostas usando fetos não nascidos como material de pesquisa. A ciência até se atreve a reorganizar nosso DNA. Despedaça o mundo de Deus em parcelas cada vez menores em busca de significados e só encontra mais perguntas. Mortati assistia a tudo cheio de assombro. O Camerlengo falava de modo quase hipnótico agora. Possuía um vigor físico nos movimentos e na voz que Mortati jamais presenciara em um altar do Vaticano. Suas palavras vinham impregnadas de convicção e de tristeza. A velha guerra entre a ciência e a religião está encerrada, disse o Camerlengo. Vocês venceram, mas não venceram honestamente. Não venceram fornecendo respostas. Venceram redirecionando nossa sociedade de modo tão radical que as verdades que outrora víamos como diretrizes agora parecem inaplicáveis. A religião não tem a capacidade para acompanhar isto. O crescimento científico é exponencial, alimenta-se de si mesmo como um vírus. Cada novo avanço abre caminho para outros novos avanços. A humanidade levou milhares de anos para evoluir da roda para o carro e apenas décadas do carro para o espaço. Atualmente, calculamos por semana o progresso científico. Estamos girando fora de controle. O abismo entre nós se aprofunda sem parar. E à medida que a religião vai ficando para trás, as pessoas se veem em um vazio espiritual. Imploramos pelo sentido das coisas. E acreditem, imploramos de fato. Vemos OVNIs, frequentamos médiums, buscamos contato com os espíritos, experiências extracorpóreas, uso do poder mental. Todas essas ideias excêntricas têm um verniz científico, mas são descaradamente irracionais. São o grito desesperado da alma moderna, solitária e atormentada, deformada por seu próprio esclarecimento e por sua incapacidade de aceitar que haja sentido em qualquer coisa que seja estranha à tecnologia. Mortati reparou que involuntariamente se inclinara para a frente em seu assento. Ele, os outros cardeais e gente do mundo inteiro estavam presos a cada palavra daquele padre. O Camerlengo falava sem empregar qualquer retórica ou virulência. Não fazia referências à Bíblia ou a Jesus Cristo. Usava termos modernos, sem enfeites despojados. De certa forma, como se as palavras fluíssem do próprio Deus. Ele utilizava uma linguagem moderna para transmitir a mensagem antiga.
Naquela hora, Mortati entendeu uma das razões por que o falecido Papa apreciava tanto aquele moço. Em um mundo de apatia, cinismo e deificação tecnológica, homens como o Camerlengo, realistas, que sabiam falar às nossas almas como ele acabara de fazer, eram a única esperança da igreja. O tom do Camerlengo ficou mais veemente. A ciência, dizem vocês, vai nos salvar. A ciência, digo eu, nos destruiu. Desde o tempo de Galileu, a igreja vem tentando diminuir o ritmo da marcha implacável da ciência. Às vezes por meios equivocados. Pausa. Eu falando. Meios muito equivocados, haja vista aí a nossa Inquisição. Séculos de Inquisição. Em nome de Deus se fizeram muitas coisas feias, mas sempre com intenções benéficas. Então, esse trechinho aqui eu dou a minha humilde opinião, que eu acredito não ser verdadeira, porque a igreja sabia, os homens, representantes da igreja sabiam e sabem exatamente aquilo que estão fazendo quando produzem o mal. Continuando, ainda assim, as tentações são grandes demais para o homem resistir. Previno-os, olhem em torno de si. As promessas da ciência não foram mantidas. As promessas de eficiência e simplicidade resultaram somente em poluição e caos. Somos uma espécie despedaçada e frenética, seguindo um caminho que leva à destruição. O Camerlengo fez uma pausa prolongada e então olhou para a câmera com uma expressão penetrante. Quem é esse Deus ciência? Quem é esse Deus que oferece poder a seu povo, mas nenhuma estrutura moral para lhe dizer como usar este poder? Que tipo de Deus dá fogo a uma criança, mas não a avisa sobre seus perigos? A linguagem da ciência não vem com diretrizes sobre o bem e o mal. Os livros científicos explicam-nos como criar uma reação nuclear, mas não tem nenhum capítulo discutindo se é uma boa ou má ideia. A ciência, quero dizer o seguinte, a igreja está cansada. Estamos exaustos de tanto tentar ser uma diretriz para o mundo. Nossos recursos estão esgotados por sermos a voz do equilíbrio, enquanto vocês se atiram de cabeça em sua busca por chips menores e lucros maiores. Nem perguntamos por que vocês não se controlam, pois como poderiam? Seu mundo anda tão depressa que, se pararem por um instante que seja para refletir sobre as implicações de seus atos, alguém mais eficiente pode ultrapassá-los em um piscar de olhos. Por isso, vocês vão em frente. Promovem o aumento das armas de destruição em massa, mas é o Papa quem tem de viajar pelo mundo suplicando aos líderes que têm prudência. Clonam criaturas vivas, mas é a igreja que tem de lembrar a necessidade de considerarmos as implicações morais de nossos atos. Incentivam as pessoas a interagir através de telefones, telas de vídeo e computadores, mas é a igreja que abre suas portas e nos lembra de comungar aqui, no mundo real, que é como se deve fazer. Vocês até matam bebês que ainda não nasceram em nome de pesquisas que salvarão vidas. Mais uma vez, cabe à igreja comprovar a falácia de tal raciocínio. E o tempo todo, vocês proclamam que a igreja é ignorante. Quem é mais ignorante, porém? O homem que não sabe definir o raio que cai durante um temporal ou o que não respeita seu poder admirável. Vou repetir isso aqui. O homem que não sabe definir o raio que cai durante um temporal ou o que não respeita seu poder admirável.
Esta igreja está tentando chegar a vocês. Está tentando chegar a todas as pessoas. E, todavia, quanto mais tentamos, mais vocês nos repelem. Mostrem-nos uma prova da existência de Deus, dizem vocês. E eu respondo: usem seus telescópios para olhar o céu e me digam como é possível não haver um Deus. O camerlengo tinha lágrimas nos olhos. Vocês perguntam com que Deus se parece. E eu, por minha vez, pergunto também. De onde vem essa pergunta? A resposta é uma só. A resposta é a mesma. Não veem Deus em sua ciência? Como podem deixar de vê-lo? Vocês proclamam que a menor alteração na força da gravidade ou no peso de um átomo teria convertido o nosso universo em uma névoa sem vida, em vez do magnífico mar de corpos celestes que contemplamos. E ainda assim, deixam de ver a mão de Deus nisso? Será que é mesmo tão mais fácil acreditar que escolhemos a carta certa em um baralho em que há bilhões delas? Será que estamos tão falidos espiritualmente que preferimos acreditar numa impossibilidade matemática e não em um poder maior do que nós? Fica a pergunta. Se vocês acreditam em Deus ou não, disse o camerlengo, a voz mais grave e carregada de deliberação, tende a acreditar nisto. Quando nós, como espécie, abandonamos a confiança em um poder maior do que nós, abandonamos também nossa noção de obrigatoriedade de prestar contas. A fé, todas as formas de fé, são advertências de que existe algo que não podemos compreender, algo a que temos de responder. Esse trecho é assim que eu mais me identifico. Com fé, prestamos contas uns aos outros, a nós mesmos e a uma verdade maior. A religião é falha, mas só porque o homem é falho. Se o mundo exterior pudesse ver esta igreja como eu vejo, além do ritual dentro dessas paredes, veria um milagre moderno, uma fraternidade de almas imperfeitas e simples, querendo apenas ser uma voz de compaixão em um mundo do qual se está perdendo o controle. O camerlengo fez um gesto para o colégio dos cardeais e a cinegrafista da BBC e instintivamente o acompanhou, focalizando a multidão de cardeais. Somos mesmo obsoletos? Perguntou o camerlengo. Será que esses homens são mesmo dinossauros? Será que eu também sou? Será que o mundo realmente precisa de uma voz para os pobres, os fracos, os oprimidos, para as crianças que ainda não nasceram? Será que realmente precisamos de almas como essas, que apesar de imperfeitas, passam a vida nos implorando para seguirmos as diretrizes da moralidade e não nos extraviarmos de nosso caminho? Mortati percebeu que o camerlengo, conscientemente ou não, estava realizando uma brilhante manobra. Ao mostrar os cardeais, estava personalizando a igreja. A cidade do Vaticano não era mais uma construção. Era feita de gente. Gente como o camerlengo, que passara a vida a serviço do bem. Esta noite, estamos à beira de um precipício, disse o camerlengo. Nenhum de nós pode se dar ao luxo da indiferença. Quer encarem toda essa maldade como Satã, corrupção ou imoralidade, o fato é que as forças do mal estão vivas e crescendo a cada dia. Não as ignorem, não as ignorem. O camerlengo baixou a voz a um sussurro e a câmera se aproximou. As forças são poderosas, mas não são invencíveis. O bem pode prevalecer. Ouçam a voz de seus corações. Ouçam a voz de Deus. Juntos podemos recuar deste abismo.
e Mortati, enfim, compreendeu aquela era a razão. O conclave fora violado, mas era o único jeito. O Camerlengo fizera um dramático e desesperado pedido de ajuda. Dirigira-se não só a seu inimigo, como também a seus amigos. Estava rogando a todos, amigos ou inimigos, que compreendessem e parassem com aquela loucura. Com certeza, alguém que estivesse escutando perceberia a insanidade daquela trama e tomaria uma atitude. O Camerlengo ajoelhou-se no altar. Rezem comigo. O colégio dos cardeais caiu de joelhos para unir-se ao Camerlengo em uma prece. Lá fora, na Praça de São Pedro e em todos os países do mundo, aturdido, ajoelhou-se junto com eles. Bom, terminou o discurso do Camerlengo. Isso aqui é um chamado à nossa reflexão. Nós estamos sempre em posições radicais, ou é esquerda ou é direita, ou é branco ou é preto. Definitivamente, nosso mundo não é assim. Nós precisamos encontrar o equilíbrio e nós, principalmente, precisamos começar a observar e avaliar os problemas com profundidade. Eu vejo problemas gravíssimos, sérios, sendo avaliados com discursos decorados, sendo avaliados com uma simplicidade e de uma forma tão rasa que me assustam profundamente. Cada problema dentro da nossa sociedade, dentro de nós, tem que ser avaliado de forma muito mais cuidadosa e muito mais profunda. Os problemas não são e não estão incluídos em um polo positivo ou negativo. Nossos problemas estão incluídos num equilíbrio. A avaliação deve levar isso em consideração. Cada caso é um caso diferente. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Nós precisamos levar todas essas variáveis dessa equação matemática em consideração. Isso aqui definitivamente não é um jogo de certo ou errado. Isso aqui é vida. Isso aqui é reflexão e procura por uma evolução. Portanto, eu aqui, junto com esse discurso, faço essa conclusão. Nós precisamos começar a refletir de forma muito mais aprofundada do que está sendo feito hoje no mundo todo. E é isso aí.